Vincentius Boniuccis, nobre siciliano, escreveu nas Transações Filosóficas da Royal Society em 1694 que os grandes segredos da natureza são tão insondáveis que estão muito além do nosso alcance quando tentamos formar um julgamento verdadeiro e preciso sobre eles. Ele estava falando sobre o incrível poder da natureza em um relato em primeira mão do grande terremoto da Sicília de 1693, que ocorreu em 11 de janeiro 327 anos atrás, hoje. Foi o terremoto mais poderoso na história registrada da Itália. Foi tão devastador que literalmente transformou toda a natureza do assentamento humano na Sicília. É uma história que merece ser lembrada. Com cerca de 10 mil quilômetros quadrados, a Sicília é a maior ilha do Mediterrâneo, situada ao sul da Península Italiana no Mediterrâneo Central. Evidências arqueológicas de habitação humana na ilha remontam pelo menos a 12.000 a.C. A posição da Sicília no centro do Mediterrâneo a tornou um campo de batalha entre impérios. A Sicília foi central nas guerras entre gregos na Guerra do Peloponeso, gregos e Cartago nas guerras sicilianas, Roma e Cartago nas guerras púnicas, ostrogodos e Império Romano do Oriente na Guerra Gótica, além de conquistas muçulmana e normanda. A Sicília tornou-se um reino sob Roger II no Natal de 1130. O reino duraria quase 700 anos, apesar da coroa estar ligada a outros reinos por uniões pessoais, também conhecidas como monarquia composta. Do século XV ao XV II, a Sicília esteve em união pessoal com os reis da Espanha, sendo governada por um vice-rei responsável por integrar os poderes locais com o sistema global e os desejos do rei, uma tarefa complexa e muitas vezes mal sucedida. Segundo o historiador Fernando Ciumitaro, a disputa entre as diferentes entidades políticas locais transformou a Sicília ingovernável. O século XVII foi um período desafiador para a Sicília. Foi um período de crescimento populacional e integração aos mercados mundiais, com a Sicília se tornando uma grande exportadora de grãos e seda. Mas foi um período de descontentamento político e desastre. Secas recorrentes e esgotamento do solo pela monocultura de grãos causaram escassez de alimentos e quase fome. As escassezes, recessão econômica e tributação geraram descontentamento, tumultos e levantes frequentes. A peste atingiu Palermo em 1624, matando até 10.000 pessoas. O surto foi interrompido supostamente pela intercessão de Santa Rosália, ainda invocada em tempos de peste. Em 1669, o Monte Etna, o vulcão mais proeminente da ilha e um dos mais ativos do mundo, entrou em erupção. O fluxo de lava destruiu cidades inteiras. Então, na costa leste da Sicília, no dia 9 de janeiro de 1693, o chão tremeu. Os terremotos geralmente são medidos usando duas escalas. As escalas de magnitude sísmica representam a força do terremoto, enquanto as escalas de intensidade medem seus efeitos locais. A energia sísmica causa o tremor, mas a quantidade irradiada como ondas sísmicas varia conforme fatores como localização e profundidade do epicentro, ponto de origem do terremoto. As escalas de intensidade, baseadas em observações locais dos efeitos de um terremoto, podem ajudar a identificar o epicentro e os lugares com maior dano ou mais próximos a ele. As escalas de intensidade também podem ser determinadas a partir de relatos históricos, permitindo estimar a magnitude mesmo antes do advento da instrumentação. A escala de intensidade mais usada atualmente é a escala de intensidade Mercalli modificada, criada pelo vulcanologista Giuseppe Mercalli em 1883 e revisada diversas vezes desde então. A versão atual da escala tem 12 categorias, mas o Serviço Geológico dos Estados Unidos usa apenas 10, pois as categorias 11 e 12 ocorrem raramente e são incorporadas na categoria 10+. Com base nos relatórios, o terremoto de 6.2 teve 6.2 na escala de magnitude de momento. O dano foi significativo,
atingindo intensidade máxima na escala Mercalli, com destruição quase total de estruturas de alvenaria e danos graves em cidades e vilas da costa leste da Sicília. Boniutis relatou o efeito em sua descrição atual. Quase todas as edificações no campo foram derrubadas, incluindo algumas torres muito altas e robustas. Uma grande parte de Catânia e muitas outras cidades foram demolidas, e vários edifícios em Valdinoto, Siracusa, também ficaram bem achatados. Os números exatos são incertos, mas centenas morreram. Mesmo em uma área onde terremotos são comuns, este foi significativo, mais poderoso que o de 2011, que causou danos significativos em Christchurch, Nova Zelândia. Mas o fato é que este não foi o verdadeiro terremoto. Foi o que os sismólogos chamam de pré-choque. O terremoto ocorreu por volta das 9 da noite. Em 11 de janeiro durou cerca de 4 minutos, de acordo com Bonaiutis, de um tipo que ele chamou de pulso ou golpe, por sua semelhança com a batida de uma artéria. Neste país era impossível manter-nos de pé ou em um lugar na terra dançante, pois aqueles que estavam deitados no chão eram jogados de um lado para o outro como se fosse uma onda rolante. O efeito foi massivo, afetando seriamente uma área de mais de 2.200 milhas quadradas. Boniu nos explicou que um tremor horrível e surpreendente ocorreu de uma vez por toda a Sicília, deixando, se não destruindo, pelo menos cada parte, miseravelmente abalada. Cerca de 70 cidades e vilas na Sicília foram destruídas no terremoto, com intensidade de categoria 8, significando danos graves em quase toda a costa leste da ilha e também danos na Itália e na ilha de Malta. Fissuras se abriram no chão desde a largura de uma mão até o que Boniuros descreveu como grandes abismos. Ele escreveu na cidade de Noto, em uma rua de meio quilômetro construída de pedra, que hoje está no chão e inclinada de um lado como um muro pendente. Em outra rua adiante, há uma abertura grande o bastante para engolir um homem e um cavalo. O terremoto provocou deslizamentos de terra no condado de Sortino, onde grandes rochas desprendidas das montanhas destruíram casas em seu caminho, resultando na morte de muitos dos cerca de 5.000 habitantes. Em certos locais, os poços secaram, enquanto em outros transbordaram ou exalaram odor de enxofre. Em um vale, deslizamentos de terra criaram uma barragem, formando um lago de aproximadamente 3 milhas de circunferência e com profundidade considerável. A magnitude foi estimada em 7,4, 63 vezes mais poderosa que o pré-terremoto de 9 de janeiro e mais de 4 vezes mais poderosa que o terremoto que devastou o Haiti em 2010. Foi o terremoto mais poderoso na história registrada da Itália. O número de mortos foi horrível. O vice-rei, o duque de Usseta, estimou que cerca de 60.000 pessoas morreram sob os escombros do terremoto. Isso representava cerca de metade da população de sudeste da Sicília. Logo após o terremoto, o mar recuou cerca de 140 milhas da costa. O porto na cidade de Augusta secou. Foi o precursor de um tsunami com ondas de até 30 pés, algumas viajando quase 1 milha para o interior. Segundo um jornal da época, o tsunami em Augusta matou muitos, principalmente mulheres e crianças que, alertadas pelo forte tremor 2 dias antes, acampavam próximo ao pier. Vincentius Boniutis estimou que de uma população de 18.914 em Catânia, aproximadamente 18.000, ou 95%, morreram no terremoto e tsunami, embora outras fontes apontem cerca de 12.000 mortes. Pelo menos metade da população de Ragusa morreu, e cerca de 1/4 nas cidades de Siracusa, Augusta e Noto. Os danos continuaram. O vice-rei Uchera relatou 25 réplicas, continuando até julho de 1694. Alguns tremores secundários foram tão severos quanto o original, e no rescaldo, como é comum em tais desastres, doenças se espalharam devido à falta de abrigo, comida e água limpa. Vincentius Boniutis listou doenças que iam desde a tolice e loucura até as malignas, mortais e perigosas com delírio e letargia. Onde houve qualquer infecção causada pela malignidade natural do ar,
a mortalidade infantil se seguiu. A varíola causou grande destruição entre as crianças e, em suma, não houve estado nem condição que não tenha tido sua parcela e tão universal uma calamidade. Mas o terremoto também transformou a ilha e além. Um dos impactos mais notáveis do terremoto foi a reconstrução em um estilo barroco tardio uniforme. A reconstrução foi única por várias razões. Muitas cidades tiveram que ser completamente reconstruídas, algumas em novos locais. As ruínas do Velho Noto, a cerca de 4 milhas da cidade reconstruída, ainda são visíveis. Algumas em novos planos de cidade, outras em planos já existentes. Isso possibilitou uma flexibilidade de construção e planejamento raramente vista no restante da Europa, onde poucas cidades novas eram construídas. A mobilidade e o poder se concentraram ainda mais na Sicília após a herança devido ao grande número de mortes. O vice-rei nomeou um administrador habilidoso, o Duque de Camastra, que rapidamente concedeu à cidade uma suspensão de impostos de 4 anos para reconstruir e decretou que a construção seria em torno de praças e ruas mais largas, em vez de ruas medievais estreitas. O plano não era apenas para estética, também reduziu os danos em futuros terremotos. A reconstrução incluiu arquitetos talentosos como Vincenzo Sinatra. Um estilo altamente ornamentado, conhecido como barroco siciliano, foi descrito em uma revista de arquitetura. Os edifícios concebidos na sequência deste desastre expressaram uma liberdade alegre de decoração, cuja incongruência talvez pretendesse amenizar o horror. O estilo continuou a se desenvolver até o final do século XVIII, sendo tão influente que transformou a arquitetura em cidades na Sicília e Malta não afetadas pelo terremoto. O estilo que define tão bem a Sicília e Malta hoje foi um resultado direto da devastação do terremoto. Ainda há desacordo sobre a localização exata do epicentro, se estava na costa ou no mar, e a localização precisa ainda não foi identificada. Existem indícios de que a erupção do Monte Etna em 1669 pode ter contribuído para provocar o terremoto de 1693 através de uma transferência de estresse. Algumas fontes afirmam que o Etna estava em erupção durante o terremoto, mas a maioria concorda que ele estava inativo após sua erupção em 1669. Embora haja muito que não se sabe sobre o terremoto da Sicília em 1693, há uma quantidade surpreendente que sabemos. Um artigo de 2009 na revista Transactions of the Built Environment observa que o terremoto siciliano de 1693 é o primeiro evento sísmico catastrófico no mundo que pode ser estudado e analisado em profundidade pela quantidade de evidências contemporâneas e a qualidade e complexidade das reações desencadeadas em muitas áreas. A devastação do terremoto transformou a ilha da Sicília, que prosperou no século XVIII em comparação com os desastres do século XVII. Desastres naturais não apenas destroem construções, mas também transformam culturas. Espero que tenha gostado deste 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Se tiver dúvidas, comentários ou sugestões para próximos episódios, escreva na seção de comentários. Responderei com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.